Olá, amigos, estejamos envolvidos na paz do Mestre Jesus. A transição planetária é um assunto que permeia o imaginário de muitos daqueles que buscam se aprofundar no conhecimento sobre a espiritualidade. O Espiritismo nos traz uma visão mais abrangente e profunda desse processo, quando esclarece que a elevação moral e espiritual da humanidade são instrumentos fundamentais nesse processo. Francisco Ferraz Batista, que é palestrante espírita com atuação em todo o Brasil e no exterior, vai nos falar sobre o assunto. Olá, Francisco, alegria imensa em ter você no programa. Muito bem, nossa saudação, nossa irmã Ivone, aos nossos espectadores, telespectadores. É uma alegria imensa retornar ao programa, né? Um programa que tem levado o conhecimento espírita em muitas fronteiras, né? Parabenizamos pelo trabalho. E você tem acompanhado o nosso trabalho e contribuído, né, Francisco, em muitas ocasiões. Na medida do possível. Como que o Espiritismo entende a evolução humana? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Os credos que estão estabelecidos na Terra hoje, as crenças, né, elas têm um limitador nessa pergunta. Algumas crenças entendem pela única existência, partindo, com todo respeito, é claro, falamos isso, partindo da única existência, há um fatalismo, né? Você ou evolui para ir para uma região boa, seria o céu ou o paraíso, ou você perde as oportunidades de evoluir e vai taxativamente para uma região de sofrimento, de dores, que eles chamam de inferno. O Espiritismo tem uma visão diferente, não criticando nenhuma visão exposta pelas religiões. Ele vai muito além desse predicado, porque ele entende o espírito, a partir da sua criação divina, como um espírito que não terá fim, é eterno no sentido da evolução. Nós somos imortais, é claro, eterno é só Deus, mas só para entender isso, né? Então, o espírito jamais vai desaparecer e ele, através da busca do conhecimento, é que ele vai fazendo com que a sua própria evolução seja sentida por ele, ou ele persiga ou persegue essa evolução através do conhecimento, sabendo, por exemplo, que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, quando Allan Kardec perguntou se uns espíritos foram criados bons e outros maus, e os reveladores da doutrina espírita disseram não, todos foram criados simples e ignorantes, mas com um objetivo, a perfeição, né, relativa ao lado do Criador. Então essa evolução espiritual, na realidade, ela não tem fim, até porque quando a gente chegar ao estágio que a gente chama de angelical, não há um imobilismo, né? Os espíritos que chegam nesse estágio continuam trabalhando na obra do universo, que é infinito, né? Então a gente entende dessa forma. Você nos colocou, né, como a doutrina espírita nos ensina, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes com a determinação de se tornarem perfeitos. Onde começa esse processo, Francisco? Esse processo, nós gostamos de citar livros, né? Eu gosto muito do livro A Caminho da Luz, que foi psicografado por Franciscano Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele dá ali um exemplo sobre a Terra que serve para o universo, né? Dizendo que a Terra, enquanto planeta, é fruto das explosões da nebulosa solar, que misturando-se com poeira cósmica, foi se condensando em determinado ponto, claro, pela engenharia espiritual.
Nessa condensação, então, estavam as energias altamente voláteis e Emmanuel diz que estava o princípio da vida. É assim que acontece nos mundos. Então, não é o espírito como somos hoje, né? É um princípio. E nesse princípio da vida, ele vai dizer para nós que a vida, no sentido orgânico, como a gente entende, na Terra, começou submersa nos oceanos, né? Nas primeiras unidades celulares, nas amebas, nas esponjas, nos protozoários, depois ganharam a superfície, né? E enquanto existe isso, existe uma ligação entre o espírito, princípio espiritual, que está na questão 23 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec perguntou o que é o espírito, na 23, um E minúsculo, ele era didático, né? Eles respondem, é o princípio inteligente do universo. E na questão 27, ele pergunta, então, haverá dois elementos gerais no universo, o elemento espiritual e o elemento material? Eles responderam sim. E acima deles, Deus. Eis aí a trindade universal. Deus, Espírito e Matéria. É diferente da trindade de outras religiões. O Criador e o que ele criou. Então, o princípio, ele estagia nas formas rudimentares da matéria. Até que chega um momento, e eu gosto de dizer que isso está na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec abre a segunda parte, porque ele vai tratar do mundo espiritual e dos espíritos, é uma revelação, a Terra não conhecia. Ele vai retornar à pergunta. Agora não pergunta mais o que é o espírito. Ele pergunta como podemos definir os espíritos com E maiúsculo. Então houve um processo evolutivo até aí. Agora a resposta é diferente. São seres individualizados, né? O indivíduo, a persona, são seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material, enquanto encarnados na matéria. Então é sob essa ótica. É um processo de milhões de anos para chegar ali. Chegamos lá. Agora nós estamos no processo de novo de milhões de anos para chegar ao estágio angelical. Angelical. Nós podemos então entender, Francisco, que o progresso do espírito é compulsório? É sempre compulsório, ou seja, o espírito vai evoluir? Esses tempos eu estava lendo uma questão, acho que era 262 do Livro dos Espíritos, ela é muito curiosa, 262A. Allan Kardec faz uma nota que a gente não deve apressar Deus, porque não temos essa condição. Aí eu achei curioso. Na verdade, a evolução é um marco compulsório, mas o tempo para chegar lá depende do indivíduo, de cada um, né? Fatalmente haveremos de evoluir, mesmo aqueles que hoje ainda se entregam às dificuldades, ao mal, etc., um dia despertarão. Qual é a vantagem para os que estão mais na frente? Chegam mais depressa, né? A evolução. Essa é a grande vantagem. Se o homem progride, o planeta, o seu habitat também progride? Não, sem dúvida, né? Existe um princípio da sociologia que diz que o homem é fruto do meio onde ele vive. Significa que ele interage nesse meio, né? E o progresso dos mundos se faz pelos seus habitantes, claro, com auxílio da espiritualidade, dos espíritos que têm esse objetivo de auxiliar as civilizações, né? Mas há uma espécie de fatalismo, se nós quisermos dizer assim, que é atingir a perfeição, né? Agora, vai depender de cada um o tempo. É só a gente pensar na criação, né? Sem dúvida. Deus não criaria os seres para permanecerem imperfeitos, né? E o que é que caracteriza, Francisco, o progresso do homem e do planeta? A sua evolução moral, né, principalmente. Claro que são duas asas, a gente sempre diz, né? A intelectualidade, o conhecimento, e o lado da evolução moral. Qual que vem primeiro? Nós poderíamos dizer com tranquilidade que é o conhecimento. Senão você não sabe discernir o que é certo e o que é errado, diante da lei de Deus. A lei de Deus está onde? Questão 621, na consciência. Mas ela está na consciência em estado latente. Então, a cada etapa que você vai vivendo, você vai se assenhorando de determinados pontos da lei de Deus, você vai aprendendo que fugir da aplicação de determinada situação,
você está conflitando com a lei de Deus. Aí você sofre as consequências. Né? Então, é neste processo, né, de aprendizado, onde você vai discernindo o que é certo do que é errado, onde você vai deixando de lado a ignorância, que está lá na 115, e vai instruindo o teu espírito, compreendendo as coisas que estão à tua volta, o teu papel, tudo isso, e o objetivo final, que é atingir a perfeição. Os espíritos têm informado que a Terra está em processo de transição de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. O que é que envolve esse processo de mudança? Envolve principalmente as oportunidades que são concedidas pela espiritualidade para que você olhe para dentro de si próprio e veja o que é que você precisa melhorar, se aperfeiçoar, para que você possa acompanhar essa evolução do planeta. Porque tudo evolui. O espírito evolui, os mundos evoluem. Né? Por exemplo, a questão 84 do Livro dos Espíritos é muito curiosa, ela fala da alma do mundo. Existe a alma do mundo, dos mundos, que são o conjunto refletido dos habitantes daquele mundo. Forma uma espécie de alma do mundo. Né? Então, o processo é de interação nesse sentido. Você tem responsabilidades contigo para evoluir, mas você também tem responsabilidade com o planeta para evoluir e com aqueles com que você convive. Né? Isso é que forma o objetivo principal da evolução. Porque sendo o espírito um ser gregário, ele não vai evoluir sozinho, isso não existe. Nós precisamos das dificuldades, né? Das trombadas da vida, das situações, da dor às vezes, do sofrimento, para a gente aprender. Né? Então tudo isso envolve a transição planetária e sem dúvida que a energia geral, moral do mundo é que vai permitir essa evolução para um mundo onde o bem prevaleça. Né? Curiosamente, há informação no Livro dos Espíritos que no mundo de regeneração o bem vai prevalecer, mas ainda pode ter aspectos negativos. Né? Porque ele é um mundo transitório. Exatamente, de transição. Certo. Muitas pessoas, quando deparam com alguma catástrofe, alguma coisa, coloca que é próprio da transição. Mas as características não são físicas, não é, Francisco? Dessa mudança. Em tese, não. São características morais. Mas, geologicamente, o mundo também muda. Uhum. Né? Quando houve lá, anos atrás, aquele acidente na Indonésia, aquele tsunami, não é? Aquele terremoto muito grande que provocou aquele tsunami, o eixo da Terra mudou 0,5 milímetros, uma coisa assim, para a massa da Terra. Significa bastante. Então, houveram mudanças geológicas. Lugar, por exemplo, que não tinha inundações, passou a ter inundações. Lugar que não chovia, como o deserto, está chovendo no deserto. Né? São mudanças geológicas e aí programadas pelos lugares tenentes da divindade, que também atuam nas forças telúricas, para que a Terra, também do ponto de vista geológico, seja um mundo apto a um mundo de regeneração. Por exemplo, a temperatura deve ser amena, não esses picos num lugar e muito frio no outro. Todas essas coisas, obviamente, são programadas pela divindade. Né? Tudo isso influencia, então, a moral, do ponto de vista do espírito, mas também o ajuste da casa onde ele vai viver, né? Uhum. Para ser um mundo melhor. Né? Existe um livro de Ivone Pereira, grande médium, né? Chamado Ressurreição e Vida, e ali tem um capítulo chamado O Sonho do Starste. Starste é sacerdote em russo. Então, descreve o sacerdote que ele adormece e o mentor espiritual tira ele do corpo para fazer uma viagem pela Via Láctea. Aí ele vai descrevendo Antúrios, estrela, né, 150 vezes maior que o nosso Sol, a cabeleira de Berenice, os astros, ele vai descrevendo. E vai descrevendo os astros mais evoluídos do ponto de vista do espírito, geologicamente. Né? É uma coisa fabulosa. É por aí que a gente vai entender o processo.
Francisco, essa mudança de estágio do planeta, como fica diante nós dizermos que o planeta está melhorando, vendo tantas atrocidades? Como será isso? Eu gostaria que você falasse dessa transição. Na verdade é o seguinte, a gente já sabe que o mal é ousado e o bem é tímido. Né? Se nós fizermos uma análise da própria Terra, por exemplo, uns tempos atrás eu estava numa tarefa sobre esse assunto. A partir de 1900, do ano 1900, é que começaram a surgir na Terra as organizações de apoio, de socorro, não existia. Né? Hospitais de benemerência, no Brasil, as Santas Casas de Misericórdia, aquelas coisas todas. Né? Então, as ações possibilitando uma melhoria da vida, material inclusive, faz tempo que elas estão acontecendo. Né? Só que a gente só olha a violência que existe ainda, né? Já como a gente está, falávamos há pouco, no fundo do poço, para que seja a última chance daqueles que poderão acompanhar, né? Passar pela porta estreita, né? Jesus repetiu 3 vezes, né? Passa pela porta estreita, muitos chamados, poucos escolhidos, o festim das bodas, não tinha túnica, né? Então é a chance para esses espíritos todos que, de certa forma, sem condenação nenhuma, estejam endividados, para que eles se recomponham através da reencarnação e aproveitem a oportunidade. Mas isso não nos deixa entender que possa estar havendo um caos. Ao contrário, o bem na Terra é incontavelmente maior hoje. Apesar de a gente ver esses focos de violência, isso vai existir, infelizmente, porque é uma escolha do espírito, né? Ainda, uma má escolha. Mas nós estamos evoluindo. Normalmente a gente não ouve as notícias das coisas boas que acontecem, né? Exato. Então, a gente sabe, né, através das mensagens dos espíritos, que haverá uma retirada desses espíritos do planeta Terra. Essa retirada não podemos entender como uma punição, não é? Não, na verdade, às vezes me assustava aquela parábola do festim das bodas, quando o senhor chega na festa e vê um que não tem a túnica nupcial, o que é que ele diz? Atai pernas e braços e jogai nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, essa passagem de Jesus, isso me assustava, né? Mas, se nós olharmos a evolução da Terra, a gente vai chegar à conclusão, pelas informações não só da doutrina espírita, de doutrinas espiritualistas, inclusive a própria teosofia, né, de que a Terra recebeu o aporte de espíritos que foram degradados de um mundo para cá. Ou seja, não tinham a túnica nupcial lá. Então, como é que Deus age? Ele encaminha esses espíritos que estão altamente endividados, mas que têm um conhecimento intelectual superior à moral, e encaminha para um mundo primitivo. Claro que eles vão sofrer lá as intempéries do mundo primitivo, as saudades do mundo de onde eles vieram, de lá de onde eles vieram, né? A dor de estarem degradados ali, mas Deus dá a eles a oportunidade, inclusive, de ajudar os que estão lá, veja que curioso. Então, a gente vê o mal, às vezes o mal está no sentido de se fazer um bem, né? Isso que aconteceu com a Terra, que foram os exilados do sistema da capela, que é um sol em torno do qual existem planetas, e um deles passou por essa transição planetária, né? E vieram as grandes civilizações para cá, do ponto de vista intelectual, o Egito, a Índia, né? A Grécia, Israel. Até estava lendo A Caminho da Luz hoje, a China não é os espíritos que vieram degradados, já existiam aqui esses espíritos, muito curioso. Então é assim que se dá. Uhum. É a misericórdia divina dando oportunidades a todos os filhos seus. Né? Mesmo na dor. Né? Mesmo na dor. A dor é uma oportunidade de crescimento. Né? Francisco, nós agradecemos a sua presença, a contribuição sua. Esperamos tê-lo em breve conosco.
Muito obrigado, continuo desejando sucesso. Agradecemos a todos vocês que estão conosco, o nosso abraço fraterno, com votos de muita paz.